Feche teus olhos, então, vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, que habita os altos céus, agradecidos estamos, Senhor, por estar começando a semana em Tua presença. Amém. Obrigado por esse dia, ó Deus. Obrigado pelo alimento, obrigado pela roupa quente, obrigado pela casa que o Senhor nos abriga. Amém. Obrigado, ó Deus, por termos a liberdade de ir e vir e principalmente de estar com as portas abertas, Senhor. Verdade. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nos capacitando, aprendendo, para que o Teu reino possa avançar, ó Deus, e que nós possamos estar preparados, tomando as nossas decisões, ó Deus, e nos fortalecendo pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito. Amém. Nós pedimos uma orientação nessa noite, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento, nos batize com Teu Espírito. Nós precisamos estar desconectados do mundo, Senhor, nada venha nos atrapalhar, para que possamos compreender essa mensagem que é tão viva e eficaz na nossa vida, Pai, a ponto de nos transformar e nos preparar para a vida eterna. Amém. Nós agradecemos e louvamos pela vida de cada irmão aqui presente. Amém. Pedimos que essa bênção que eles estão recebendo por estarem na Tua presença possam levar para os seus lares, Pai, para o seu hall de amigos e familiares, e que estes sintam que eles estiveram em Tua presença, Pai. Nós clamamos por estas bênçãos. Te pedimos agora, Pai, dá-nos entendimento, que não seja nós tirando conclusões nossas, mas o Teu Espírito falando a nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja lida, examinada e comprovada, ó Deus, e entendida pelo Teu poder. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês me ouvem bem, né? Sem o microfone? Sim. Então hoje nós vamos dar uma repassada no que ficou ali do capítulo 14, bem rapidinho, e já vamos seguir então para o capítulo. Se alguém precisar de Bíblia, né, pode pedir, que vão estar te passando, e nós vamos estar aqui juntos estudando a colheita ali do capítulo 14, né? Aqueles que não estiveram acompanharam, né, pelo WhatsApp, pelo YouTube, né? Então, vocês já estão por dentro do que aconteceu, tá? Então, o capítulo 14, vamos ver ali o final dele, que nós passamos por algumas, nós deixamos alguns pequenos trechos ali, né, no final, que nós precisamos falar. Nós falamos até a terceira voz, depois então veio a quarta voz, né, que diz assim no capítulo 14, o verso 13. A quarta voz. Então houve uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Aqui Deus está dizendo, ó, felizes são aqueles que já dormiram no Senhor, porque eles não vão ver todas essas calamidades que está diante de nós e que não são poucas e nem pequenas, né? Então são acontecimentos grandiosos que estão diante de nós, e Deus ele tem prazer, né, em dizer daquele que já dormiu estando salvo. Antes de ontem, né, a minha nora perdeu a sua mãe, e eu pude escrever esse texto para ela, né, que na mãe dela Satanás não toca mais, né? Porque Satanás, quando ele está tocando, ele está colocando os dardos inflamados, né? Ele está fazendo a pessoa adoecer, ele está fazendo a pessoa desanimar, a pessoa perder a fé,
como que eu, fiel a Deus, vou morrer nessas condições aqui, né? Tudo isso vai acontecendo e pode ser que a pessoa lá no finzinho da vida perca a sua fé, remou, né? Então a gente sabe que Deus diz que são felizes aqueles que desde agora dormem nele, né? Estão no quarto dormindo. O Espírito de Profecia chama de quarto de dormir, não chama de túmulo, não chama morrer, né? Fala que está dormindo e que o Senhor virá para despertar. Que promessa, não é verdade, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por esse verso que está aqui, né? A gente pensar bem, a gente começa a mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, né? Porque às vezes nós temos assim um egoísmo tão grande de querer que a pessoa esteja viva ali, mas ela está sofrendo, ela está vegetando, ela está... A mente já não acompanha mais. Uma pessoa que está ali com um Alzheimer, no fundo de uma cama, uma paralisia, com um câncer, né? Para quem está ali tendo a companhia da pessoa, é difícil, mas é confortante, porque está ali. Mas para essa pessoa que está vivendo aquilo, não tem uma coisa pior, né? Então, a gente sabe que é muito difícil. E o Senhor tem uma visão totalmente espiritual das coisas, né? E é por isso que Ele nos diz isso. E a ceifa? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado, o verso 14 do 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Então, a expressão Filho do Homem era usada pelo próprio Jesus. Jesus gostava de se referir a Ele mesmo como Filho do Homem, né? Mostrando que Ele veio como homem para o quê? Para se tornar um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar um igual a eles um dia, né? Eternos. Tá? Tendo na cabeça uma coroa de ouro. A coroa de ouro é sinal de vitória, e na mão uma foice afiada, né? A foice, nós sabemos que Jesus está trazendo essa foice para fazer a colheita, a separação, né? Entre os ímpios e os justos. E ali diz assim, ó: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa. E esse sentado sobre a nuvem também é uma referência a Jesus, porque Jesus sempre, quando se locomovia e os discípulos viram ele subindo, era numa nuvem, né? A visão que ele deu para João dele voltando era numa nuvem. Vamos dizer que a nuvem é o carro de Jesus, né? Jesus, ele é transportado pelas nuvens, né? Que coisa maravilhosa, né? E diz assim, ó: sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então aqui todos já estavam selados, tomaram suas decisões, né? Essa é a visão. Estavam selados para Deus, ou adoradores de Deus e do seu sinal verdadeiro, ou adoradores da besta e do falso dia de adoração, mas todos já estavam com seus carros decididos, né? E aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui vem falando também da vítima, né? Deixa eu só pegar aqui um pedacinho aqui que tinha escrito. Eu tinha feito algumas anotações sobre a vítima, mas não tem problema. Aqui diz assim, ó: então saiu, no verso 17, do santuário, que se encontra no céu outro anjo. Então nós vemos aqui que saiu um anjo, outro se encontrou a ele, e agora saiu do santuário, né? Tendo ele mesmo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus.
essa vinha que nós estamos vendo aqui, que foi jogada no lagar, era para ser pisada. Aquela uva amarga, aquela uva que Isaías vai dizer, né, que de tão amarga que era, nada se podia fazer com ela, a não ser jogar fora, né? Então essa uva aqui já tinha sido feita a separação, e aqui diz o lagar foi pisado. O lagar era o lugar onde era jogado as uvas para serem pisadas, né? E diz assim, ó, o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, dizendo que uma metáfora, assim, um exemplo de que a quantidade de pessoas, né, o sangue batia na boca dos cavalos. Imagine o tanto de pessoas que se perderia para que no mundo, né, o sangue estivesse à altura do freio da boca dos cavalos, né? Numa extensão de 1.600 estádios. Olha só. Então era um lugar muito grande onde estávamos perdidos, né? Então aqui nós vemos o capítulo 15 e nós vamos começar então a ler o capítulo 15. Os 7 flagelos. O que é flagelos? É pragas, né? Então nós vamos ver aqui as pragas. E muitos confundem as pragas com as 7 trombetas. Mas elas têm uma semelhança, porém não são a mesma coisa. Nas trombetas, quando as trombetas foram tocadas, ainda o povo podia despertar para aceitar Jesus, podia se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele. Mas agora, nessas últimas pragas, já é aquele povo, aqui você viu que Jesus já tinha feito a separação, já tinha colocado os ímpios, né, no lugar onde serão destruídos, já tinha recolhido as uvas boas, né, as sementes boas, e aqui já vem então as pragas que vão cair sobre a terra, né, no momento em que a porta da graça se fecha, tá? Então, aqueles que tomaram a decisão por Deus estão selados. Agora a porta da graça se fecha. E os flagelos, as pragas virão sobre a terra. Por que elas virão sobre a terra? Porque agora chegou a hora de Deus vingar o sangue dos seus mártires, o seu povo que por tanto tempo esteve ameaçado, o seu povo que por tanto tempo esteve sofrendo na mão de ímpios, de poderes, né? E que ainda vão passar por momentos muito turbulentos, mas o Senhor estará guardando cada um. Então, aqui agora começam as pragas. E nós vamos ver, então, aqui no capítulo 15, né? Que João tem uma visão do povo do Senhor. Você vê que antes das pragas, ele vê o povo do Senhor no mar de vidro. Então, diz ali, ó, no capítulo 15, verso 1, diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, que é pragas, né? Vamos supor assim, é um montante, uma dose da ira de Deus, tá? Porque nesse momento o mundo vai ter que enfrentar, por tanto tempo Deus foi zombado, por tanto tempo Deus foi desprezado. Por tanto tempo, as pessoas que foram fiéis a Deus foram escarnecidas, né? O filho dele foi matado, os seus profetas foram matados, foi rejeitado os apelos, tantos apelos feitos de púlpitos, tanta coisa. Não, o povo quis viver a sua maneira, então agora terá que, você vê que quanto tempo Deus está esperando para esse ato de destruição, porque o ato de destruição de Deus é uma coisa que Deus não gosta, mas é um ato de misericórdia para com aqueles que tentaram seguir Jesus, que se esforçaram ao máximo para fazer tudo certo, né? Então Deus vai vingá-los agora. Então agora o povo vai ter que apertar o cinto, porque agora aqueles que não estão debaixo da jurisdição de Deus, que não aceitaram o convite, não aceitaram a mensagem de salvação, de falar: Senhor, eu quero viver esses anos que eu tenho aqui e
e tá bom, e quero morrer, não quero mais nada. Então tá, então vai ser assim que vai ser. Né? Aquele que quer a vida eterna, ele diz, não, Senhor, eu não quero viver só essa vida, eu quero viver a vida eterna. Esse já vai estar selado com o selo de Deus. E vocês lembram que no Egito, quando o anjo da destruição ia passar para dizimar todos eles lá, os primogênitos, ia morrer todos, tinha um sangue nas portas dos filhos de Israel, o marco estava pintado com um sangue do cordeiro. E o anjo, quando chegava para destruir naquela casa, ele via um sangue no portal ali e ele desviava aquela casa. Então foram poupados todos os filhos de Israel, né? Deles não morreu nada, nem animal, nem pessoas, o que foi ao contrário do faraó, né? Que morreu animais, crianças, jovens e todos aqueles outros, porque a destruição foi grande, mas aqueles que tinham o sinal do sangue do cordeiro, então você vai ter esse sinal. Em nome de Jesus, você vai ter que ter esse sinal de Deus, para que nesse dia você seja poupado. Né? Amém. Então diz ali, pois com este se consumou a cólera de Deus. Então aqui agora, Deus disse, agora basta. Agora eu não tenho. Até agora, irmãos, tudo que acontece no mundo está misturado com uma dose de misericórdia. Tá? Se o mar entrar aqui e haver um tsunami muito forte, ele ainda vai ter uma dose de misericórdia, muitos vão se salvar, né? Acontecem muitas coisas no mundo, muitos ainda se salvam. Veio o Covid, né? Morreu uma grande massa de gente, mas a maioria sobreviveu, né? Eram juízos que Deus permite, são juízos indiretos, porque eles são causados por Satanás, mas com a permissão, Deus não interfere, mostrando para o ser humano que o tempo é curto, ele tem que se decidir, né? Não é que Deus mostra para dizer, o que Satanás vai fazer. Não, Deus está dizendo, olha, alguns aqui não vão se salvar mesmo, alguns já está pronto, vai sair, vai dormir, mas vocês vejam o que Satanás é capaz. Então Deus permitiu aquele vírus para que nós vejamos que um decreto, quando vira lei, ele tem que ser cumprido, né? O decreto era o quê? Todos de máscara. O mundo estava de máscara. Então Deus permitiu para nós saber, mas como assim que vai ser um decreto e o mundo inteiro vai ser obrigado? Quando uma coisa virar lei, tá? E estiver igreja e Estado unidos, não tem quem vá contra. Quem vai contra? Nós iremos. Né? Mas vamos ter que ter fé, ter força. Então assim, aqui se consumou a cólera de Deus. Então aqui os juízos que virão não tem mistura de misericórdia, tá? Agora, olha o que João vê no verso 2 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então aqui João viu a multidão dos salvos, né? Era como um vidro, né? Aqui esse mar de vidro, ele não é um mar de vidro, aqui ele está dando como, quando a gente fala uma terra tão boa que é, mana leite e mel, é mais ou menos assim, tá? Então aqui ele vê aqui os salvos ali entoando um cântico, né? E olha o que o cântico diz. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O povo aqui de Deus está dando glória a Deus. Por quê? Porque eles estavam seguros nas mãos de Deus. Eles saíram vencedores da marca da besta, do seu nome, do seu número. Eles não se contaminaram, eles não temeram a própria vida, eles não amaram a própria vida.
Era um grupo de pessoas ali corajosos que testemunharam a favor de Deus, mostrando para o mundo que é possível guardar a lei de Deus e ser feliz. Amém. Porque a lei de Deus é uma proteção na nossa vida. Amém. A lei de Deus nos livra de todo mal. O que Deus manda nós ingerirmos, nos alimentarmos, nos traz vida. O que Deus manda nós guardar nos cerca de todo mal, né? A lei do Senhor, se você pegar o Salmo 150, né? É o 119, você vai ver que ali todos os versos que tem no Salmo 119 são exaltando a lei de Deus. É um salmo lindo. Ele traz vida, ele traz saúde, ele traz sabedoria, e é tudo resumido à lei de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então esse povo estava ali dando glórias a Deus e dizendo: Senhor, são justos os teus, a tua ira agora contra esse povo é justo. Porque, queridos, o que está acontecendo no mundo não é brincadeira. Deus é desafiado a cada momento, é blasfemado o nome do Senhor, é ridicularizado as coisas de Deus, né? Você vê na abertura de um jogo, você vê numa passeata, num movimento, né? De algumas coisas. Então são coisas assim terríveis, né? Seja bem-vindo, Edson. Então, olha só. Agora começa o juízo, né? Então Deus envia os flagelos, no verso 5 do 15, e diz assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Mais uma vez, aqui aparece a cena do santuário celestial, né? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, as pragas, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro. Que coisa linda, né? A imagem dos anjos, né? Os anjos são coisas magníficas, tanto em poder como em beleza. E às vezes a gente fala assim: ah, o anjinho, né? Ah, o anjinho está protegendo. Não tem nada de anjinho, né? Nós temos um costume de cultinho, palavrinha, uma oraçãozinha, um versinho da vida. Não tem nada de pequeno nas coisas de Deus, né? É tudo esplendoroso, né? E aqui diz assim, ó: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E olha agora o verso aqui, irmãos. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. O que aconteceu aqui? Cessou, encerrou. Deus está indisponível nesse momento. Você nunca vai encontrar Deus indisponível agora. Jesus não está indisponível a ninguém. Você quer falar com Deus 2 horas da manhã? Pode se ajoelhar e falar com Ele. E você vai ser ouvido, e você vai ser atendido. Mesmo que você não veja acontecendo aquilo que você pediu, você verá coisas muito melhores, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E se Ele não te concedeu alguma coisa que você pediu, porque Ele sabe o fim, e Ele sabe que aquilo não seria bom para você. Não seria bom. Né? Às vezes fura o pneu do carro e fala assim: nossa, me atrasei, tudo deu errado. Será que tudo deu errado ou tudo deu certo? Porque se você tivesse ido, quantos atrasaram e perderam aquele avião que caiu? Sim. Quantos deu tudo errado e tiveram que desmarcar suas passagens e passar para outro avião? Deu tudo errado com eles ou deu tudo certo com eles? Então Deus está respondendo. Você quer falar com Ele meio-dia, 6 horas da manhã, 1 da tarde, no horário nobre? Jesus não está vendo novela, Ele não está preocupado com o jornal. Ele pode te atender, né? Pensa para você falar com um juiz, para você falar com um advogado, para você falar com um médico, né? Você pode chegar morrendo lá. Se o médico estiver no horário dele fumar o cigarrinho dele ou tirar um cochilo, espere. Não é assim, gente? Espere.
se você quiser, senão você volta embora, e para ele é bem melhor. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Por isso, a gente tem que despertar, sabe, para se agarrar desse Deus, gente. Olha só, e aqui diz assim, ó, o primeiro flagelo. Agora vamos falar da primeira praga que está caindo aqui, tá? Então diz assim, ó, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Agora sai o primeiro anjo. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha só, quando o primeiro anjo sai e ele derrama vamos supor, essa praga sobre a terra, quem é atacado? Os adoradores da besta e da sua imagem. Aqueles que aceitaram aquele sistema de governo contrário a Deus. Aqueles que têm as suas próprias ideologias. Aqueles que vão tudo com Deus diz é por aqui, nós vamos aqui. Deus diz é hoje, eu quero amanhã. Deus diz não faça, nós fazemos porque o corpo é nosso, porque eu mando na minha vida. Ou amanhã eu vou pensar o que eu vou fazer, né? Mas aqui não havia mais intercessão, não adiantava a mãe orar, não adiantava o filho orar, não adiantava o esposo orar, não adiantava a esposa orar. Aqui agora a coisa ficou braba, tá? Agora, olha o que veio sobre os homens, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, tipo uma praga, né? Que virá sobre a terra, sobre os habitantes, sobre aqueles que um dia maltrataram tanto os filhos de Deus, né? Aqueles que zombaram de Deus, eles vão ter que aguentar agora, né? Agora eles vão ter que aguentar. O segundo flagelo, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente. Aqui já começa, irmãos, um caos econômico, porque a maior parte do transporte é pelo mar. A maioria, você sabia que é pelo mar? Não é por caminhão, não é por avião, é pelo mar, por navios. Agora você pense, o mar ali com todo o ser vivente que tem no mar morreu, né? Aquilo boia tudo, aquilo virou uma coisa horrorosa. Olha só, e se tornou sangue. Como que vai navegar em cima do sangue, né? Então aqui acontece um colapso mundial. Aqui atinge a economia, aqui atinge tudo que você pensar. Tudo que vai para fora, o que vem pelo mar e vai pelo mar. Aqui começa um caos, aqui agora vai começar a ficar mais caro isso, mas aqui vai ficar põe na tua cabeça alguma coisa assim que pode ficar feio, é o que acontece aqui. E a primeira, a segunda, a terceira e a quarta praga, elas são comparadas às pragas que aconteceram lá no Egito. Lá no Egito, as pessoas procuravam água para tomar e não tinha, porque tudo tinha virado sangue. Tudo tinha virado sangue. Então você imagine o que vai ser essas pragas aqui, né? Então vamos ver ali o segundo flagelo. Não, o terceiro. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Do mar agora veio para as fontes das águas, né? Porque não existe só o mar, existem os rios, as fontes, da onde vai vir a água para você? É a fonte das águas. E diz assim, ó, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras e que eras é santo, pois julgaste essas coisas. O anjo olha e toda a água está virada em sangue no planeta Terra.
E ele levanta, né, a sua voz e ele diz: o Senhor é justo. Por quê? Por que ele diz isso? Olha ali no verso 6. Porque derramaram o sangue dos profetas e dos santos, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos disso. Olha só. Ouvi no altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então aqui toda a assembleia do céu concorda com esse anjo quando ele diz que Deus era justo, porque mataram o filho dele, mataram os profetas dele, mataram o povo dele, né? Quantos mártires, quantos cristãos já foram mortos? E ninguém fez nada. Agora veio a vingança, porque a vingança pertence a quem? A Deus. Então, o Deus tem estado em silêncio por muito tempo. Deus é amor, irmãos. Deus quer perdoar a todos, Deus quer salvar a todos, mas nesse momento aqui é a hora que quem não quis o amor de Deus vai ter que enfrentar a ira de Deus. Porque tem dois sentimentos que você vai ter que ter de Deus: ou você vai ser amado de Deus, ou você vai enfrentar o juízo de Deus. E será que Deus é ruim por isso? Não. Quanto tempo, quando estavam açoitando, ficando coroa de espinho na cabeça de Jesus para ele nos salvar, para nos dar o direito, Deus estava fazendo alguma vingança? Não. Deus estava sofrendo, que até o sol se recolheu para não ver o quanto Jesus foi maltratado. Porque na hora que Jesus morre, até o sol se retira. Sim. Né? Então, olha bem, todos concordam ali que Deus está sendo justo, porque houve um tempo de graça muito grande. Agora o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E olha o que acontece. Então, o sol, ele agora não aquecia, não brilhava tanto. O sol estava queimando as pessoas, tá? Literalmente queimando as pessoas. E nem com isso eles se arrependeram, pois eles continuavam tão endurecidos que eles ainda blasfemavam o Deus que fazia aquilo no sol. Olha como é que é o ser humano quando ele está... Por quê? É o espírito de Satanás, né? Satanás sabe que vai morrer, mesmo sabendo que vai morrer, ele não dobra mais seu joelho. Ele sabe de tudo que ele vai passar, e quanto mais ele sabe, mais ele provoca. E mais ele arrasta pessoas com ele. Veja bem, essas pessoas estarão no espírito de Satanás. E olha o que ele diz ali, ó. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade. Deus tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, mesmo assim, queridos, o sol que derrete o gelo é o mesmo que endurece o barro. A misericórdia de Deus, ou ela te torna arrependido e bom, ou ela te torna pior no extremo. Aqui as pessoas estavam vivendo as pragas, o momento final da história, e ainda estavam praguejando, ainda estavam blasfemando, né? Se achando ainda com o direito de pensar que podem alguma coisa contra Deus, né? Então veja que tristes são essas pragas que caem aqui sobre o mundo. O povo ainda não se arrependeu, mesmo que não adiantaria mais, mesmo quem estava salvo estava, não porque Jesus escolheu alguns para ser salvo e outros para se perder, a escolha foi de cada um. Por isso que Jesus não volta enquanto essa mensagem as três mensagens angélicas ali de Apocalipse 14, ela não é pregada para todo mundo, e todos têm conhecimento do Deus Criador, Deus de amor, porque um dia Ele vai trazer o seu juízo. Então Ele só vem quando todos estão recebendo ou a vida eterna aceita e pagado o preço por ela, ou a morte eterna. Decididamente, conscientemente, a pessoa quis aquilo para ela, né? Então, foi isso que aconteceu aqui no quarto flagelo, né? Vamos ver o quinto flagelo.
Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia, das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Aqui, quando você vê que, olha só, já estamos aqui no quinto flagelo. E eles ainda estão sofrendo com o primeiro. Lembra que o primeiro era as úlceras? Então você vê que esse espaço de uma praga da outra, isso não vai durar mais do que um ano. Isso aqui é dentro de um espaço, tipo assim, um ano. Por quê? Porque o ser humano é muito frágil. Ele não vai suportar, né? Imagina Deus derramando essas pragas aqui. Quem que vai sobreviver? As pessoas lutaram tanto, não aceitaram o sábado por causa do seu trabalho, agora elas têm dinheiro, mas elas não têm nem água para beber. Hã? Elas têm aquela casa que eles lutaram, não, agora eu não posso ir para a igreja, agora eu não posso te servir, Senhor, porque agora ainda eu tenho que fazer algumas coisas na minha vida. E agora elas não têm nem água para beber, o sol, eles não podem nem sair lá porque o sol está queimando. Os rios, a mortandade, o colapso está acontecendo. Aí você fala assim, não, eu não quero ser perseguido. Eu quero paz com os homens, porque eu estou vendo aqui os homens, né? Então eu quero paz com eles. Você não vai ter paz. Porque você vai ter que encarar Jesus nessa hora. Né? O poder de Deus. Então veja bem, às vezes nós não temos tempo para Deus, lutando lá fora, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas naquele dia não importa quanto você vai ter no banco, não vai importar, nem um pouquinho quanto você vai ter. Se você tiver milhões e você não tiver nada, vai ser a mesma coisa, porque você não vai conseguir comprar, vai ser impedido nós de comprar e de vender. Foi impedido, é por isso que veio esses flagelos aqui. Mas agora você tem dinheiro e você não tem o que comprar. Porque o sol vai queimar. Imagina um sol que queima as pessoas, queima. O que ela faz com uma planta? Foi o que aconteceu no Egito, quando Deus foi tirar o povo dele de lá, né? Exatamente. Os começaram a cair. O que o rei podia fazer? Ele só nada. dentro do palácio. Só dentro do palácio. Porque ele está querendo se perder tudo, né? Quando Deus mandou os gafanhotos, que foi uma praga no Egito, os gafanhotos comeram tudo que tinha de plantação. E daí? Só que na casa dos israelitas havia alimento. Deus dava o alimento para eles. Né? Então você veja aqui, ó, esse capítulo aqui ele é muito importante para nós. Ele é um marco decisivo, assim, como eu digo assim, é um antes e o depois aqui da Bíblia, entendeu, queridos? Porque se nós não tiver assim um pouco de consciência de tudo que isso que vai acontecer, que está aqui, e que a palavra não mente, que tudo para trás já se cumpriu, e que vai se cumprir isso aqui agora, nós estamos nos firmando contra Deus. Nós estamos endurecendo cada dia mais o nosso coração, cada dia. E fica mais difícil do Espírito Santo te ouvir. Fica mais difícil de você ouvir o Espírito Santo. Porque Deus não contenderá com o homem para sempre. E isso não é para causar medo. Porque Deus não quer nenhum dos seus filhos por medo. Ou nós vamos por amor. Deus diz assim, ó. Se você der o teu corpo para queimar, se não for por amor, não tem valor nenhum para ele. Então assim, ó. Isso daqui é para você se antecipar com o Senhor e evitar ter que arcar com os ímpios esse juízo aqui. E eu também. Porque eu sou a primeira da lista aqui, ó. Que Deus está falando comigo. Porque não é porque eu estou aqui que eu estou 100% garantida. Porque como é que eu estou na presença do Senhor? Só o Senhor viver. Na frente do Senhor nós estamos despidos de tudo. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. Entendeu? Então, isso aqui não é, você aí que não se batizou, você que não tomou. Não. Isso aqui é para cada um de nós.
Porque o tempo, ele não é sinônimo de salvação. É a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus, a minha obediência a Deus que vai determinar o meu fim. Esse é legítimo recado daquele acordas tu que dormes. Acorda tu que dormes, porque às vezes nós pensamos que nós estamos muito bem seguros e o que nós estamos fazendo na nossa vida? Né? Então nós temos que parar e pensar, poxa, está em cima do laço, né? Está em cima do laço, o que nós vamos fazer da nossa vida? Então aqui diz, irmãos, onde nós paramos mesmo? No sexto. Antes de nós falarmos do sexto, eu queria trazer uma outra coisa aqui para nós, que diz assim, então as 4 primeiras pragas que nós lemos ali, elas são retiradas, né, repetidas das mesmas pragas que caíram sobre o Egito, tá? Então ali as 4 primeiras pragas são as mesmas que caíram no Egito, só que caíram não nessa mesma ordem, tá? Não nessa mesma ordem. Se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que a ordem está diferenciada, porque lá foram 10 pragas e no mundo serão apenas 7, né? Então diz assim, as 3 últimas pragas são retiradas do juízo sobre Babilônia. Então, ali quando começa a 5ª, a 6ª e a 7ª, já é contra a Babilônia, contra esses poderes. Agora vai sofrer todo mundo? Vai sofrer todo mundo, mas tem pragas que vão atacar diretamente as bestas. A besta, né? Por quê? Porque ela também tem culpa, ela induziu as pessoas, ela deu de beber as pessoas do seu vinho, né? Embriagou as pessoas com as doutrinas falsas, com a mentira, né? Com o engano. Então vem uma praga diretamente a ela, e nós já vamos ler, né? Tanto no Egito quanto Babilônia tiveram cativos o povo de Deus. Babilônia representando essa religião falsa, né? Ela tinha cativo o povo de Deus. E o papado, a Roma papal, também ela manteve cativo e perseguido o povo por quantos anos? 1260 anos. E agora ela volta a perseguir, né? Ela está ganhando terreno, ela está ganhando a simpatia do mundo. Simpatia do mundo, e ela voltará a perseguir os filhos de Deus, né? Deus libertou o seu povo do Egito e Deus libertou o seu povo da Babilônia. Assim também Deus libertará o seu povo das 7 pragas que virão sobre o mundo, tá? Olha o que diz aqui no livro O Grande Conflito. Esse é o original daquele que você ganhou. Aquele está mais condensado, você pode ler ele. Você vai pegar só as partes mais para te acordar mesmo. Aqui ele está mais na íntegra, tá? Aqui é o integral, aquele é o desnatado. Vamos supor. Olha o que diz, mas você pode encontrar no teu livro, no capítulo 39, quando fala do tempo da angústia. Olha o que diz aqui sobre as pragas. Olha, diz aqui, quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada, isso está na página 627, e vai estar no teu também, mas só que um pouco de número antes. Então ali, como ele é menos páginas, você procure pelo capítulo o 39, capítulo 39, que eu vou ler aqui para você. Diz assim, quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Então,
O mundo vai estar perseguindo o povo de Deus, né? Porque esses hereges aí é que estão trazendo toda essas pragas, porque eles não se juntam a nós para adorar Deus no dia tal, porque eles ficam aí teimando, porque eles são uma seita. Tudo isso você vai ouvir. E muitos vão acreditar nessa conversa e vão passar para o lado deles. Mas Deus tem um povo fiel. E olha só o que diz aqui, ó. Diz o autor de Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: fez uma chaga, as feridas, má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Esses castigos estão assim, ó, sendo terror, mas é a justiça divina que está agora sendo reivindicada. Porque as pessoas dizem assim: onde está Deus quando uma criancinha é estuprada? Onde está Deus quando não viu que aconteceu aquilo? Onde está Deus que deixa isso? Agora eles vão ver onde é que está Deus. Deus estava esperando aqueles filhos se arrependerem, se entregarem, para ele destruir o mal. Então, quando nós fazemos essa pergunta, aonde que está Deus quando uma criança está estuprada? Eu tenho que dizer assim: aonde que eu estou errando, que eu estou impedindo que Jesus volte logo? Essa pergunta tem que ser feita para cada um de nós. Aonde que eu estou? Porque enquanto nós estamos vivendo a nossa vida bem tranquila, tem criancinhas de 2, de 5, de 10, não importa a idade, uma criança sendo manipulada pela mão de um homem, de uma mulher também, sabe? Tem criança sendo colocada dentro de um forninho e ligado para ser queimada. Tem pessoas morrendo de câncer dentro dos hospitais. Aí nós falamos: onde que está Deus? E Deus está dizendo: aonde que está você, meu filho? Que eu quero terminar com tudo isso e você não está aqui. Você está entendendo que quem está em culpa não é Deus, é nós? Porque Deus tem amor por nós. E Ele quer que nós estejamos na sua presença para Ele destruir o mal. Porque esse mal não tem mais para onde fugir. Então a pergunta tem que ser feita para nós: o que eu estou fazendo que eu não estou apressando a volta de Jesus? E diz assim, ó. Terríveis como são, né? A justiça de Deus está sendo reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. São merecedores. Causaram o mal, vão ter o mal, né? Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento do seu sangue como se tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Então, assim, ó, cada gota do sangue de um inocente, né? É como quando nós não tomamos as nossas posições, quando nós não passamos para o lado certo, do correto, e vestimos essa camisa e vamos. Gente, quando alguém quer fazer uma faculdade, ela veste uma camisa e ela faz a faculdade, é ou não é? Com ou sem ajuda do pai, com ou sem trabalho. Quando ela quer casar, ela dá os... Olha, pensa quando alguém quer alguém. O que essa pessoa faz? Ela enfrenta o mundo. É ou não é? Quando alguém quer comprar um carro, né? E aguenta as coisas. Porque eu sei, né? Que a gente aguenta muitas coisas para ter aquele alvo. Eu vejo com meus filhos, eu vejo tudo, né? Assim, eu sempre estou analisando a vida. Quanta coisa às vezes tem que aguentar para poder pagar a casa, para poder pagar o carro, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Mas quando é com Deus, não dá. Não dá para suportar aquele povo. Eu não quero me envolver com igreja.
Eu não quero me envolver com cargo, eu não quero me envolver com isso, eu não quero me estressar, eu estou adoecendo dentro da igreja. Não é assim? Eu estou falando mentira, gente? Não. Mas quando nós temos um objetivo, nós vamos até o fim. Né? Na praga que se segue é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. Olha como é que os profetas falaram. A terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Nada mais brota, nada mais cresce. Imagine com um sol desse, né? Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Tipo, não chovia num lugar, não conseguia a semente brotar, morreu embaixo do torrão. No outro lugar não parava de chover, apodreceu debaixo dos torrões. Olha bem, né? Os celeiros foram assolados, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os cânticos dos templos, olha só, hoje nós estamos com a igreja aberta, e louvor, olha no que eles se transformarão. Os cânticos dos templos serão gritos de dor. Naquele dia, diz o Senhor Jeová, muitos serão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora, em silêncio. Essas pragas não são universais, porque se elas fossem, elas nos matariam todas no mesmo dia. Então vai estar caindo uma praga, vamos supor que uma praga pegou ali 2 países, 1 país, 3 países, não sei. Porque a Bíblia não define isso, e não importa, porque mesmo que caia só uma cidade já é um prejuízo, né? Caiu ali no Mato Grosso, vamos supor aqui no Brasil inteiro, e pegou mais algum outro país. Os outros países vão estar horrorizados, olhando lá, já está caindo uma segunda praga lá. A segunda praga já está caindo lá, e outra já está caindo lá, e outra já está caindo aqui. E o mundo naquela convulsão. Ah, mas isso é horrível, mas você tem que aprender. Porque depois você vai dizer, eu não sabia que era assim. É horrível isso, né? Nós podíamos estar falando aqui de paz, de amor, dizer, gente, vamos ler o Salmo 91 e vamos orar, porque Deus vai nos livrar. E ninguém fala nada para você. E amanhã depois começa a acontecer um terror. E você vai dizer, mas o que está acontecendo? Você tem que saber hoje. É ruim de ouvir, é ruim, mas é verdade. Eu penso que uma mentira, por mais feia e doída que seja, por mais bonita que ela seja, ela é pior do que uma verdade, né? Porque a verdade, você tem como se defender, como se preparar, mas a mentira, você vai fazer o quê? Você fala que é bonito, que Deus diz assim, ó, ai dos pastores que estão pregando paz, quando não há paz. Ai dos pastores. Então, por que a nossa igreja tem pouca gente? Porque ninguém quer ouvir isso. Isso é ruim de ouvir, gente. Eu estava tão bem, tão tranquila lá em casa, agora vai vir peixe morto, vai vir gente morta, vai vir Marte. Ai, não quero nem saber disso. E daí? É necessário. É necessário. Daqui a pouco você vai abrir tua torneira, sangue, e você fala, nossa, o que estão fazendo lá na Corsã? Já é o fim, você nem viu. Hã? Não podia ser diferente, o Apocalipse, a revelação. É revelação, Deus está revelando para você. Mas não é para você ficar com medo, porque a promessa para aqueles que estão com o Senhor é muito boa. Amém. Isso aqui é para os ímpios. Está com medo? Não esteja com medo. A não ser que você não tenha nenhum tipo de vínculo com Deus. Mas se você tiver um vínculo com Deus, tenha esperança. Falar, logo isso vai passar e nós vamos estar todo mundo bem. Amém. Amém. Então diz assim, ó. Essas pragas não são universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados, contudo, serão mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Nunca o mundo viu o que vai vir. Nunca. Nunca o mundo viu o que vai acontecer. Todos os juízos sobre os homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia. Então até aqui, né, até daqui a pouco mais, com misericórdia. Naquele dia, sem misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa.
É Deus intercedendo por nós lá e segurando os ventos, que Satanás não faz o mal entrar aqui e matar todos nós do jeito que nós estamos, porque ele sabe que do jeito que nós estamos nós não veremos o Senhor, porque tem muita coisa para mudar na nossa vida. Mas se ele pudesse, ele fazia um terremoto aqui, porque ele tem poder para fazer um terremoto, sim. Ele tem poder para fazer um maremoto, sim. Ele tem poder para fazer o que ele quiser, ele tem poder. Se Deus permitir, ele faz. E Deus tem permitido Satanás dar pequenas palhinhas para nós, do poder dele, para nós saber o que é o inimigo com quem nós estamos lidando. Tá? Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus. Naquele dia, ai, meu Deus, onde é que tem uma igreja? Onde é que estão fazendo uma reunião? Será que está na casa da Elisete, estão orando? Eu vou para lá. Não vai ter dia, não vai ter hora, não vai ter chuva, não vai ter frio. Eu quero ir, porque eu preciso agora saber o que está acontecendo. Só que não vai ter. Igreja fechada. Olha só, o abrigo de Deus, que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir palavras do Senhor, porque hoje o Senhor está contando aqui para nós. Hoje você está recebendo aqui o passo a passo do fim. Naquele dia você vai querer entender e não tem que ser, puxa vida, o que está acontecendo? Eu tenho dinheiro para comprar, o alimento não está tendo alimento, o que está acontecendo no mundo? O que é isso? É isso aqui que hoje ninguém quer ouvir. Diz assim, o povo de Deus não está livre de sofrimento, mas embora perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta o cabelo da sua cabeça, deles o cuidará. E no tempo da fome serão alimentados. Amém. Sabe quem vai trazer o alimento para você? O anjo. Leia a história de Elias lá em Reis. Sim. O anjo levava a comida para Elias, água e comida para Elias. E dizia: se alimenta porque a jornada é longa. E até um urubu, né? Sim. Levou alimento para Elias. Deus não vai deixar nós perecer. A nossa água e o nosso pão será o quê? Certo. Amém. Certo. E diz assim, leia Isaías 33:16 para você ver a promessa do Senhor. Isaías 16:33. Quem achar, leia para nós. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Então, algumas versões dizem: a sua água será certa, né? Seu pão não faltará, a sua água será certa. Então, vale a pena ou não confiar em Deus? E quanto às perseguições, o alimento está faltando o mundo inteiro, você vai ter o teu pão e a tua água. Não sei o que Deus vai mandar para nós, né? Porque o pão de Deus, o manjar de Deus, ninguém sabe como será, mas ele está prometendo que não vai faltar para você. Agora, olhem em relação à segurança. As sentinelas, os anjos, as sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, fiéis às ordens de Deus, continuam com sua vigilância. Embora o decreto geral haja fixado o tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se anteciparão para querer nos matar. Mas olha o que diz. Então vai sair um decreto de morte para os filhos de Deus. Mas os anjos estão alerta nas suas fiéis sentinelas, cuidando de cada um. E diz assim, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda a alma fiel. Amém. Amém. Ninguém chega até você, porque o anjo do Senhor está te guardando. Amém. Amém. Gente, por que nós temos tanto medo de se entregar para Deus?
vai haver momentos que os perseguidores vão estar perseguindo os cristãos e vão passar na tua frente de novo. Exatamente, como os homens que queriam abusar dos anjos que estavam na casa de Ló, eles procuraram a noite inteira. Leia lá a destruição de Sodoma e Gomorra. Os homens ficaram rodeando e não achavam a porta da casa de Ló, porque tinha 2 anjos dentro da casa. Então eles serão cegos, as armas deles não funcionarão, a foice afiada deles não faz nada, é a mesma coisa de uma palha. Então assim, gente, Deus está propondo assim, filho, vai vir coisa terrível. Você quer que eu te proteja? Você quer que eu te cuide? É sobre aqueles que são fiéis a Deus. Seja fiel naquilo que você já aprendeu. Seja fiel a Deus naquilo que você já conhece, que o Senhor estará guardando você, né? Irmãos, a 5ª praga, ali, nós já lemos ela? Sim. Sim, então ela vem direto, as 3 últimas pragas, elas vêm direto no trono da besta, tá? Direto. Então, esse poder político-religioso que domina o mundo, né, que dominou no passado, ele vai receber diretamente também as pragas, né? Ele novamente dominará o mundo e terá recuperado a sua supremacia perdida, mas a Bíblia nos mostra aqui em Apocalipse 16 que ele terá seu fim e será atingido, né, pela 5ª, pela 6ª e pela 7ª praga, tá? Viveram em deliciosos momentos, né? Mataram os filhos de Deus fiéis, mataram os santos e os profetas, mas agora chegou a ira de Deus e ele retribuirá com flagelos esse sistema e poder. Esse poder sofrerá as consequências de todo o mal que causou aos fiéis adoradores de Deus. Aqueles que seguem os fiéis e que são fiéis testemunhas de Jesus, eles eram testemunha mesmo diante da hora. Você nega a tua fé ou vai ser morto? Vou ser morto. Eles testemunharam, só que ele não será morto, né? Então, veja bem, o povo que vai estar com Deus, ele está guardado, né? Deixa eu ver mais uma hora, já avançamos na hora ali, mas as coisas são bastante, então vamos passar que eu vou falando aqui lembrar. O 6º flagelo. Derramou o 6º flagelo, que está em 16, tá? 16:12. Derramou o 6º flagelo, derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se prepare o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então aqui o Eufrates, irmãos, ele faz uma referência na Babilônia, literal, tá? Ali onde tinha a Babilônia, ela passava o rio Eufrates assim, e aquele rio Eufrates era a segurança de Babilônia. O rio Eufrates, ele fornecia água para as suas plantações, ele fornecia água potável para beber, era a segurança de Babilônia. Aqui quando fala que secou-se o rio Eufrates, é porque a besta do mar, ela tem o apoio da besta da terra, ela tem o apoio dos governos, ela é apoiada por todos os grandão do mundo. Então, o que é águas na profecia? Povos, né? Povos, nações, línguas, tribos. Aqui vai se secar o Eufrates. Assim como secou o Eufrates lá e Ciro entrou e tomou Babilônia, e Ciro na Bíblia é uma representação de Jesus, tá? Ciro é uma representação de Jesus, porque ele libertou o povo de Deus da Babilônia, né? E ele libertou também o povo de Deus que estava cativo. Ele mandou eles voltar para Jerusalém, não foi isso? Ele mandou reconstruir o templo. Agora, aqui o rio Eufrates, que recebia água e que era a segurança deles, ele secou. E o que Ciro fez? Ciro fez um desvio no rio, e o rio baixou e eles entraram por baixo dos muros, onde entrava o canal das águas. Ciro entrou com o seu exército por aquele lugar
E foi onde, naquela noite onde Belsazar estava bebendo, que nós estudamos em Daniel, ele estava bebendo e teve uma mão que escreveu lá, Mere Tekel Parsim, que quer dizer pesado fosse, e achado em falta. E naquele dia ele perdeu o seu reino, porque ele morreu naquela noite, né? Então Ciro invadiu ali e tomou a Jerusalém. Por quê? Porque a segurança deles, né? A Babilônia também tinha uma segurança. Agora o que acontece? Essas águas, esses povos representando o rio Eufrates, que mantém esse poder religioso gigantesco, agora nessa praga aqui, eles olham e veem que tem uma coisa errada. Espera aí, nós confiamos o tempo inteiro. Eles cortam, eles não dão mais apoio à besta. Porque agora eles vão dizer assim, você nos enganou, você mentiu, agora vai ser uma guerra entre poderes. Tá? Agora eles mesmos se destroem. Por quê? Porque eles foram enganados. Eles não tinham autoridade nenhuma, eles não podiam mudar na lei de Deus coisa nenhuma, eles não podiam fazer nada. E eles são mantidos pelos grandão, né? E se você vê, esse poder religioso é muito ouro, é riquíssimo, né? As igrejas são um esplendor. Então, agora acabou. Não tem mais apoio, não tem mais dinheiro. Caiu. Então, olha o que diz ali, ó. E se secou, né? Olha só. A sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, esses poderes, eles se juntam aqui, né? Deixa eu achar aqui para você, eu vou te falar. O que eles falam? O que é aqui esses 3 espíritos? O que eles representam? Lembra que nós temos as 3 mensagens angélicas? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A primeira mensagem. A segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber, né? Da sua prostituição às nações. Essa é a terceira. E depois vem aquele que adora a besta, a sua imagem, né? Vai receber os castigos de Deus. Essas são as 3 mensagens angélicas. Aqui vem as 3 mensagens satânicas, as 3 mensagens angélicas, mas só que são de demônios. A primeira mensagem deles ali, ó, são espíritos operadores. Então a primeira mensagem, qual que é a primeira mensagem do engano? Ecumenismo. É a reunião de todas as religiões, todas as igrejas unidas, juntas, para atacar o povo de Deus. Ah, mas eu não faço parte dessa Babilônia aí. Faz, está unida pelo domingo. Faz, sabe? Tem um ponto em comum entre todas. O domingo, tá? Olha só. Ele une o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo apostatado, tá? Ele une todas as religiões para pelejar contra aqueles que são fiéis a Deus. A segunda mensagem falsa dele, desses 3 espíritos de rã aqui, não tem a rã quando fica no banhado, que fica assim, uma falando, pra cá e pra lá, todo mundo falando junto, as rãs lá falando junto, fica aquele balbúrdia que ninguém entende nada. Esses são os espíritos de demônios, sabe? Que são representados na Bíblia pelas rãs. Porque ninguém entende, aquele, né? Não sabe onde está falando, se está aqui, se está ali. É isso aqui, tá? Então, olha só. A segunda mensagem angélica do demônio é a união da igreja e do Estado. Quando a igreja buscar o seu apoio nas leis do Estado para impor o domingo com força de lei e isso se tornar decretos obrigatórios, primeiro nos Estados Unidos, depois se espalha pelo mundo todo, porque o que acontece lá é obrigado a acontecer aqui. Os Estados Unidos é que dá o primeiro passo. Então o decreto começa por lá, tá? Então, olha só, o mundo todo será a segunda mensagem satânica, uma paródia
da verdadeira. Sabe quando é feita uma paródia, tem uma música com a letra e eles fazem uma coisa bem diferente? Satanás, tudo que Deus quer, Satanás faz igual. Deus tem as 3 mensagens angélicas, Satanás tem essas 3 mensagens aqui, que é o ecumenismo. Vamos se unir, porque nós não temos mais na época para ficar brigando, não tem porquê, vamos todo mundo se unir, todo mundo amiguinho. Marcha para Jesus é o exemplo. Hã? Marcha para Jesus é o grande exemplo. Marcha para Jesus, todo mundo é de Jesus, tá? Você olha, é uma coisa boa, mas ela é um engano, tá? A terceira mensagem, sinais e milagres. Olha o que eles faziam ali, ó. Onde é que está? Ali no verso 14, deixa eu ver se é ali que está. Porque eles são espíritos de demônios, operadores do quê? De sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, as maravilhas, eles fazem sinais, eles curam, eles expulsam demônios, e todos agora unidos juntos, fazendo beleza. Sabe? Porque Satanás coloca a doença e ele mesmo tira para que você creia naquilo que ele está fazendo. É tudo uma ilusão, uma enganação, uma coisa terrível. Então, essas são as 3 mensagens, ó. Sinais, milagres e maravilhas que ele operará diante do mundo todo. E o povo vai o quê? Se maravilhar, né? Então, essas são as mensagens satânicas de Satanás. Irmãos, nós precisamos fazer as nossas escolhas, né? Então, diz ali, ó, no verso 15: eis que veio como veio um ladrão. Jesus está dizendo assim, ó, não se enganem com essas mensagens satânicas de paz, de milhão, de maravilha, porque virei como ladrão. Como é que o ladrão vem? Sem avisar. Você está sendo sem avisar? Não. Para o fiel, Deus está avisando. Aquele que está buscando está recebendo as informações. Da onde que está o ladrão? Mas para aqueles que estão desapercebidos no mundo, ele vai chegar como um ladrão, né? Então diz assim, ó, guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então Deus está dizendo assim, ó, compre as minhas vestes de justiça, ande escondidinho em mim ali, porque eu te protejo. A tua justiça é trapo de imundícia. Você se cobre com a minha justiça, porque você vai poder chegar à frente de Deus. Tá? Porque quando nós queremos andar por nós mesmos, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é trapo, né? Então, olha só, então os ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, é o lugar da peleja. Então, Deus está posicionando os filhos dele aqui, Satanás posicionando os dele aqui, e agora o mundo, né, está posicionado com uma guerra, e essa guerra acontece aonde? Aqui dentro, tá? Dentro da nossa mente. Nós temos que tomar decisões conscientes. Conscientes com Deus ou não. Agora, o 7º e último flagelo diz assim, então derramou o 7º anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. O que aconteceu aqui? Quando que Jesus disse, está feito? Na cruz. Ali, ele tinha feito todo o sacrifício por nós, ele entregou a sua vida para morrer por nós. Aqui Jesus também fez tudo por nós e continua fazendo, e agora nesse momento ele diz, está feito. Tudo que podia ser feito está feito. Agora Jesus vem e leva os seus, né? Só que nós temos que seguir com os estudos, porque até nós chegar no capítulo 22, ainda tem um monte de coisa para nós aprender sobre a Babilônia. Você vai poder ver características da Babilônia muito explícita no capítulo 17, no 18, e no 19 é uma explosão de bênçãos, né? Que o mundo já está maravilhado com Deus e por todas as coisas que Deus faz por nós, né? E ali no 18, verso 18, diz assim, sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe um cálice de vinho do furor da sua ira. Então Deus se lembrou de tudo
o que esse poder fez, né? Tudo que oprimiram o povo de Deus, e agora Deus envia assim esse último flagelo para, sabe? O mundo estará em convulsão. E diz assim, ó: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Saraivada é chuva de pedra, tá? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Quanto que pesa um talento? 34 quilos. Será que alguém vai aguentar uma pedra na cabeça de 34 quilos? Não, né? E diz assim, ó: e por causa do flagelo, da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Eles vão ver que é grande, que é tremendo, que é terrível, mas eles não se arrependem mais. Então Deus só tem uma coisa para Deus fazer agora: destruir aqueles, para poder destruir o pecado. Deus não quer destruir pessoas, Deus vai destruir o pecado, mas se nós ficar agarrados ao pecado, seremos destruídos juntos. Deus não deseja destruir pessoas. Deus não criou nós para sermos destruídos. É por isso que Ele nos manda os avisos. É por isso que Ele nos pede. Tá bom? Hoje tem como nós cantar um hino, mas eu acho que sem letra fica um pouco difícil. Né? Sim, mas para eles cantar, vamos pôr um bem conhecido então. Vamos pôr Não Tardará, porque Jesus não tarda a voltar, né, queridos? Amados, todos compreenderam, né? Apesar de ser uma aula pesada, mas ela é necessária para a nossa vida, né? Para que nós nos preparem, para que nós se apeguem com Deus e para que haja recurso. Alguém ficou na dúvida de alguma coisa? Não? Ó. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Quem sabe canta, quem não sabe ora. Pede a Deus força. Nada
Grandioso Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos porque, mesmo sendo uma mensagem, ó Deus, assustadora a primeiro momento, mas ela é uma mensagem de amor. O Senhor está avisando como será. É como um pai quando sai de casa e deixa as ordens para o seu filho. Diz: filho, vai ser assim quando eu voltar. Faz as coisas direito ou nós vamos ter que conversar. Assim, Senhor, está sendo para nós. Receber essa mensagem, ó Deus, no primeiro momento, nos dá um impacto de medo, de temor. Mas o Senhor diz: não temam, 1000 cairão ao lado de vocês, 10.000 ao lado direito, vocês não serão atingidos. Amém. O seu pão e a sua água será certa. Amém. Os anjos farão uma escolta em volta de todos os filhos fiéis. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, mas nos ajuda a tomarmos posições ao teu lado. Verdade. Nos ajuda a nos decidirmos pelo Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a tomar decisões, porque o mundo está um caos e talvez o Senhor esteja esperando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. De repente o Senhor está esperando a igreja do Albatroz, que não está pronta, Senhor. Por isso, toca os nossos corações. Por favor, Senhor. Pai, nós precisamos. O Senhor diz que um pai que ama seu filho, ele disciplina. Então, nos discipline da maneira que o Senhor quiser, mas não nos deixe nos perder, Senhor. Por favor, que nós possamos estar seguros naquele dia. Porque, ó Deus, nós não sabemos de que maneira o mundo vai estar. Porque por mais que o Senhor nos fala, eu tenho certeza que o Senhor tem nos poupado dos detalhes. Porque não tem como nós dimensionar a grandeza desse acontecimento, desse evento, ó Deus. Pai querido, Pai amado, até Jesus no Calvário, ele suou lágrimas de sangue, suor de sangue, pelo pavor que se aproximava dele. E nós estamos aqui, ó Deus, vivendo a cada dia, tranquilos, ó Deus, e o Senhor está gritando: filho, toma a tua decisão. Satanás está se cirandando, eu não sei, nós não sabemos, mas o Senhor sabe que dia nós deixaremos esse mundo, se dormiremos amanhã, se amanheceremos vivos amanhã. Só o Senhor sabe, por isso o Senhor está gritando conosco. Nos perdoa, nos ajuda, nos dá força. Amém, Senhor. Que nós possamos levar as bênçãos aos nossos queridos e lutar pelos nossos filhos, Pai, para que eles venham também, porque o Senhor deseja salvar famílias. Por isso, ó Deus, derrama a tua graça sobre todos aqui. Amém. Peço uma bênção toda especial para todos os que estão aqui, aqueles que não puderam vir também, que vão acompanhar pelas redes sociais, ó Deus, que possam tomar as suas decisões. Amém. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.